Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje daremos continuidade ao estudo das medidas de dispersão. Estudaremos a variância e o desvio padrão, ok? Bom, a variância de um conjunto de dados é a média dos quadrados dos desvios dos valores a contar da média. Então, se eu tenho os desvios das médias de cada valor em relação à média, e eu elevo isso ao quadrado, faço esse somatório e divido pelo número de elementos ou pelo número de elementos menos 1, eu terei a variância. Atenção! A fórmula da variância poderá ser calculada de duas formas. A populacional, representada pela letra grega sigma ao quadrado, porque a variância é uma medida ao quadrado, que será dada pelo somatório do xi, que é o valor da variável, menos a média, o mi aqui, essa é a letrinha grega mi que representa a média, representa o mesmo que o x barra, tudo isso elevado ao quadrado dividido por n. Esse n maiúsculo aqui é o número de elementos quando eu tenho toda a população. Como em geral trabalhamos com amostra, nós utilizaremos esta fórmula prioritariamente, tá certo? A variância nesse caso é representada por S ao quadrado. Nós vamos já entender por que eu uso esse S ao quadrado, pessoal. E aí é o somatório, nós vamos tomar cada valor xi, diminuir do x barra. O x barra é a média. Então a gente diminui cada valor da média e eleva ao quadrado. Feito isto, soma tudo e divide por n menos 1. N é o número de elementos da amostra menos 1, ok? Vamos entender melhor a variância, como calcular a variância, através de um exemplo. Se não, vejamos. Bom, o desvio padrão, pessoal, porque na verdade a variância, a interpretação é feita mesmo em cima do desvio padrão. A medida principal é o desvio padrão. A variância é um passo para chegar ao desvio padrão, porque a variância está ao quadrado, que é a variância. Enquanto que o desvio padrão vai estar na mesma unidade dos dados apresentados. A interpretação é feita após o cálculo do desvio padrão. Essa é a verdadeira medida de dispersão nesse caso. O desvio padrão é a raiz quadrada positiva da variância. Então a gente calcula a variância, tira a raiz quadrada da variância e aí temos o desvio padrão. Como a variância é representada por S ao quadrado e o desvio padrão é a raiz quadrada positiva, a raiz de S ao quadrado é S. Por isso a gente representa por S, tá certo? Ou se estiver trabalhando com todo o espaço, com todo o universo, a gente usa o sigma. O sigma é o desvio padrão. Beleza? Vamos lá para um exemplo. E aí nós vamos trabalhar os três casos. Quando os dados não estão agrupados, quando os dados estão elencados 1 a 1, com os dados agrupados numa tabela de frequências sem intervalos e com os dados agrupados numa tabela de frequências com intervalo. Vamos pegar aqui o primeiro caso. Suponha o conjunto do tempo de serviço de 5 funcionários. Determine o desvio padrão. Veja que eu pedi logo o desvio padrão. Então nós vamos calcular a variância para chegar ao desvio padrão. E o que é mesmo desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. E a variância vamos mostrar agora o passo a passo como calcular. Bom, primeiramente a gente calcula a média. Nesse caso aqui, eu já dei a média calculada, porque todos vocês já sabem como calcular a média. Basta somar os valores, 8 mais 7, 15. 15 mais 5, 20. 23, 25. 25 dividido por 5, 5. Ou seja, o nosso x barra, que é a média, vale 5. Se a média vale 5, para calcular a variância, nós diminuiremos cada valor da média elevando ao quadrado. O primeiro valor aqui, o 2. 2 menos 5. Menos 5 por quê? Porque é cada valor xi subtraído da média, tudo isso elevado ao quadrado. Atenção. 2 menos 5 ao quadrado,
2 menos 5 dá menos 3, ao quadrado dá 9. Próximo valor, 3. 3 menos 5 ao quadrado, 3 menos 5 dá menos 2, ao quadrado dá 4. Próximo valor, 5. 5 menos 5 ao quadrado dá 0 ao quadrado, que dá 0. Próximo valor é 7. 7 menos 5 ao quadrado, né? 7 menos 5 dá 2, ao quadrado, 4. E finalmente aqui, 8 menos 5 ao quadrado, 8 menos 5 dá 3, ao quadrado, 9. Vocês me entenderam, pessoal? Para determinar a variância, qual é o primeiro passo? Determinamos a média, que nesse caso eu já dei a média calculada. Determinando a média, a gente diminui cada um dos valores da média elevando ao quadrado. Aí faz esse somatório. Ó. Aqui é o somatório do xi menos x barra ao quadrado. É essa parte de cima da fórmula. Que dá igual a quanto esse somatório? É só somar os valores. Ó. 9 mais 4, 13, mais 0, 13, mais 4, 17, 17 mais 9, 26. Finalmente, a nossa variância, que é representada por S ao quadrado, será quanto, pessoal? A variância será, atenção, ó, o somatório, que é 26, dividido por n menos 1. N é o total de elementos, que nesse caso é 5. 5 menos 1. Portanto, é 26 dividido por 5 menos 1, 4. E 26 dividido por 4 dá 6,5. Não é isso, pessoal? Então, a variância é 6,5. Mas o que nós queremos mesmo é o desvio padrão. O desvio padrão, que é o S, vai ser a raiz do S ao quadrado. Ó, é a raiz da própria variância. Portanto, o nosso desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 6,5. Aí você tira a raiz quadrada do 6,5. Atenção, tira esse valor com a aproximação, beleza? Tirando a raiz quadrada de 6,5, nós obteremos 6,5 raiz quadrada. Um valor aproximado dá 2,549 e por aí vai. Vou arredondar para 2,55. Então, o nosso desvio padrão é aproximadamente 2,55. A interpretação final é que a média desses valores, a média é 5, com um desvio padrão de 2,55 para mais ou para menos. Em outras palavras, o que significa é que se eu tomar o 5 e somar ou subtrair 2,55, a maioria dos valores estarão nesse intervalo. E aí existe um estudo mais aprofundado dessa interpretação. Se eu tomar 2 desvios padrões, eu terei mais de 90% dos valores garantidamente dentro desse intervalo. Se eu tomar 3 desvios padrões, eu tenho praticamente 100% dos valores aqui inclusos no meu conjunto de dados, ok? Então a interpretação é feita em cima do desvio padrão. A variância é um passo para chegar ao desvio padrão. Vocês me entenderam como calcular a variância? Vamos repetir. A gente pega cada valor, diminui da média, eleva ao quadrado. Depois soma tudo isso e divide pelo total de elemento menos 1. Tá aqui a formulinha, pessoal. E quando os dados estiverem agrupados? Vamos lá ver como é que fica? Segunda situação. Dados agrupados em uma distribuição de frequências por valores simples. Ou seja, quando eu não tenho intervalos ou classes. Quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência, usaremos a variância dos valores x1, x2 até xn, ponderados pelas respectivas frequências. Ou seja, pessoal, nós vamos
fazer semelhante ao que acabamos de fazer. Nós vamos tomar, aqui essa representação aqui, ó, é quando eu tenho a população toda. Aqui essa fórmula é para a população toda. Se eu estou trabalhando com a amostra, é essa daqui, pessoal. Que são duas fórmulas, uma para a população e outra para a amostra. Na população, a diferença é que eu divido pelo próprio N. Na amostra, por N menos 1. Esse N maiúsculo está representando o número de elementos da população. Como normalmente trabalhamos com a amostra, vamos optar aqui por esta fórmula. Nos nossos exemplos, nós estamos supondo que estamos trabalhando com uma amostragem. Então, veja bem. Semelhante ao que fizemos anteriormente, nós vamos tomar cada um dos valores, diminuir da média, elevar essa diferença ao quadrado, só que aí a gente multiplica pelas frequências, e aí divide por N menos 1, porque são valores ponderados com essa frequência, ok? Como já foi dito anteriormente, isso aqui é para variância, né, pessoal? Aqui é a variância, esse valor ao quadrado é a variância, certo? Como foi dito anteriormente, o desvio padrão, o dp, é a raiz quadrada da variância. Vamos deixar mais claro através do próximo exemplo. Atenção, vamos calcular a variância e o desvio padrão para os dados a seguir, agrupado em uma tabela de frequências por valores simples, isto é, sem intervalos ou classes. Como podemos verificar, a média é 7. Pessoal, vocês sabem calcular a média. Inicialmente é preciso calcular a média. Vocês lembram que a média, a gente faz aqui a média ponderada. Multiplica cada xi por fi e divide por n. Fazendo isso, ó, 4 vezes 3, 12, ó, rapidinho aqui, ó, 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. E 10 vezes 3, 30. Somando tudo isso, 12 mais 12, 24, mais 16, 40, mais 30, 70. Aí se você pegar esse 70, você divide pelo total de valores, que é 10, a nossa média, né, ó. Isso aqui é a média, esse 7 é a nossa média, o x barra. Eu já dei ela calculada aqui, tá certo? Fiz rapidinho aqui, é uma coisa que foi estudada nas aulas anteriores e que vocês dominam muito bem. Então vamos lá, pessoal. Calcular da média, o que nós vamos fazer? Olha aqui a formulinha, pessoal. Nós vamos inicialmente pegar cada valor, diminuir da média e elevar ao quadrado. Então eu deixei aqui na coluna na tabela duas colunas. Vamos pegar nessa primeira o xi, diminuir do x barra e elevar ao quadrado. Na segunda nós vamos pegar esses valores obtidos aqui, o xi menos x barra ao quadrado e multiplicar por fi para descobrir o numerador da fração, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, diminuindo cada xi, não é o fi, pessoal, o xi, ó, 4 menos a média, que é 7, ao quadrado. 4 menos 7 dá menos 3, ao quadrado dá 9. Para o próximo, ó, 2 menos 7 ao quadrado. 2 menos 7 dá menos 5, ao quadrado dá 25. Opa, desculpem, pessoal. Não é 2 não, a frequência não, é 6. 6 menos 7, que dá menos 1, que ao quadrado dá 1. Não é isso? Próximo valor são o xi, pessoal. O xi, ó, 8. Menos a média, que é 7, ao quadrado. 8 menos 7 é 1. 1 ao quadrado, 1. Vamos para frente. 10 menos 7 ao quadrado, que dá 3 ao quadrado, que dá 9. Feito isto, nós vamos agora, nessa próxima coluna, tomar esses valores obtidos aqui do xi menos x barra ao quadrado e elevar ao quadrado. Ou melhor, multiplicar pelo fi. Então aqui, ó, 9 vezes 3, que dá 27. É cada um desses valores, que é o quadrado da diferença entre cada valor x e a média, multiplicado por sua respectiva frequência. 9 vezes 3, 27. Aqui, ó, 1 vezes 2, que é 2. Depois, 1 vezes 2, que também é 2. E 9 vezes 3, que também é 27.
7. Somando tudo, ó, aqui o total, porque eu preciso desse somatório aqui na fórmula, 27 com 2, 29, com 2, 31, com 27, 58. Logo, a nossa variância, que é o S ao quadrado, vai ser todo esse somatório, que deu 58, dividido por N menos 1. N, vocês lembram que é o somatório das frequências. O N aqui vale 10, pessoal. O N vale 10. Na fórmula é N menos 1. 10 menos 1, 9. 58 dividido por 9, efetuando esta divisão, nós obtemos aproximadamente 6,44. Então, a nossa variância, aqui é a variância. A variância vale 6,44. Vamos calcular agora o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. O S é a raiz quadrada do S quadrado. E quem é o S quadrado? 6,44. Tirando essa raiz aproximada aqui, pessoal, atenção, ó, 6,44, tirando a raiz quadrada de 6,44, você obtém aproximadamente 2,537, que você pode arredondar para 2,54. O nosso desvio padrão é aproximadamente 2,54. Logo, a interpretação fica que a média dos nossos valores é 7, com desvio padrão de 2,54 para mais ou para menos. Vocês me entenderam, pessoal? É bem semelhante ao item anterior. A gente toma cada valor, diminui da média, eleva ao quadrado. Só que a gente faz depois a ponderação, multiplica pelas frequências e divide pelo número de elementos, que é o somatório das frequências, menos 1. Depois que fizer esse somatório aqui, ok? Vamos agora ver um terceiro caso, que é quando nós temos, atenção, quando nós temos dados agrupados em uma distribuição de frequência por classes. Pessoal, a fórmula é a mesminha do caso anterior. Qual é a diferença aqui? É que no caso anterior, o xi é cada uma das variáveis. Vocês lembram que quando os dados estão agrupados em intervalos ou classes, o xi passa a ser o ponto médio das classes. Então é bem semelhante ao caso anterior. Qual é a diferença? É que agora a gente vai calcular o ponto médio, né? A partir do ponto médio a gente calcula as médias e aí diminui cada valor da média, eleva ao quadrado, multiplica pela frequência e divide por n menos 1. O restante é igual. A diferença aqui é que nós vamos descobrir o ponto médio de cada classe e diminuir da média. O ponto médio da classe diminuído da média elevada ao quadrado. Então vamos lá. Deixar bem claro aqui, pessoal. Ó, nós temos aqui, ó, vamos calcular a variância e o desvio padrão dos dados a seguir, agrupados em uma tabela de frequências com intervalos. Como podemos verificar, a média é 5. Se você calcular essa média aqui, pessoal, você vai obter 5, ok? A média aqui vale 5. Beleza. Como é que eu calcularia essa média, pessoal? Vocês lembram? Vamos logo dizer aqui os pontos médios. Ó. Nessa primeira coluna, vou colocar o xi. O xi representa os pontos médios. Ó. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 5 mais 7, 12, por 2, 6. E 7 mais 9, 16, por 2, 8. Calcular a média, nós fazemos o xi vezes fi e dividimos por n, né? A média, ó. Lembrando rapidinho aqui a média, ó. Faz esse somatóriozinho aqui, ó. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 4, 12, mais 3 vezes 6, 18, mais 2 vezes 8, 16. Tudo isso dividido por 10. E aí nós temos 16, com 16, 32, com 18, 50. 50 dividido por 10, 5. Eu falei aqui um pouco rápido, pessoal, porque eu sei que vocês dominam tranquilamente o cálculo da
média, ok? Então, calculado o XI, vamos agora preparar a nossa tabelinha aqui com dados que nos permitam calcular a variância e o desvio padrão. Lembrem-se que a variância nós vamos diminuir o XI menos o X barra, que é a média, e elevar ao quadrado. Aqui, ó, nessa coluna nós vamos fazer XI menos X barra ao quadrado, semelhante ao que fizemos anteriormente. Lembrando que nossa média é 5, então vai ficar, ó, 2 menos 5 ao quadrado, que dá menos 3 ao quadrado, que dá 9. Aqui o próximo, ó, 4 menos 5 ao quadrado, 4 menos 5 dá menos 1 ao quadrado, dá 1, né, pessoal? Quando eu elevar ao quadrado, mesmo o número estando negativo, fica positivo o resultado. É isso? Próximo XI, próximo ponto médio. Próximo ponto médio é 6. Então, 6 menos a média, que é 5, ao quadrado. Atenção. Seis menos 5 ao quadrado, que dá 1 ao quadrado, que dá 1, né, pessoal? E finalmente aqui, ó, 8 menos 5 ao quadrado, né? 8 menos 5 dá 3, ao quadrado dá 9, beleza? Feito isso, o que é que nós precisamos, na verdade? É o somatório disso vezes o FI. Então, nós vamos tomar esses valores aqui e multiplicar pelo FI, beleza? Ou seja, nós vamos tomar cada resultado obtido do XI menos X barra ao quadrado e multiplicar por sua respectiva frequência. Primeiro valor aqui, ó, 9, né? Vezes a frequência. A frequência são essas colunas aqui, pessoal. Ó, primeira frequência, ó, é 9 vezes 2, que dá quanto? 18. Próximo valor, 1. Frequência, 3. 1 vezes 3, 3. Próximo valor aqui do XI menos o X barra, 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3. E finalmente 9 vezes 2, que dá 18. Somando tudo, 18 mais 3, 21, mais 21, 42. Este será o numerador da nossa fração. Para calcularmos a variância, vai ficar como, pessoal? A variância vai ficar, que é representado por S quadrado, vai ficar 42 dividido por 10 menos 1, que dá 9. 42 dividido por 9 vai dar aproximadamente, 42 dividido por 9, 4,666, vamos arredondar para 4,67. E finalmente o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, ficará raiz quadrada de 4,67, que vai dar aproximadamente, atenção, raiz quadrada de 4,67 dá aproximadamente 2,16. Ou seja, a nossa média dos dados nesse caso é 5, com um desvio padrão de 2,16 para mais ou para menos. Ok, pessoal? Ficou entendido como calcular o desvio padrão, a variância, que é o primeiro passo para chegar ao desvio padrão, que é onde nós interpretamos o nosso conjunto de dados. Significa que este conjunto de dados tem uma média 5 e que os valores giram em torno da média com um desvio padrão de 2,16 para mais ou 2,16 para menos. Ok, pessoal? Então estão aí os 3 casos, espero que tenham ficado entendido. Um abraço a todos e até o nosso encontro ao vivo. Fui!